Na modelagem e no estudo de fenômenos periódicos em geral, os modelos associados fazem uso de funções trigonométricas. Nesse sentido, considere um experimento realizado em laboratório em que uma planta foi colocada em uma estufa onde a temperatura é controlável. O experimento consiste em observar alterações nas características dessa planta ao ser submetida a variações de temperatura. Tá? E aí fala, durante 24 horas, a temperatura da estufa variou de acordo com essa função aqui trigonométrica. Tá? Em que x é medida em hora, variando de 0 a 24. Tá? E aí ele pergunta, né, durante esse experimento, quantas vezes a temperatura da estufa atingiu seu valor mínimo. Tá? Então vamos que vamos, galera. Ó, vamos fazer aqui um plano cartesiano aqui rapidinho. Tá? Os valores vão ser aqui entre 0 e 24. Tá? Ou seja, aqui, né, da interseção até o 24. Beleza? E vamos notar o seguinte, ó. Olha, vamos analisar essa função trigonométrica aí, ó. Tem algumas coisas que a gente tem que saber, né? Por exemplo, o seno e o cosseno, eles sempre variam entre -1 e 1, tá certo? Então, se você reparar aqui entre -1 e 1, se o seno for igual a -1, né? Não importa o que está aqui dentro, mas o valor como um todo for -1, menos 10 vezes -1 vai dar mais 10. Então, eu vou ter aí, ó, se o seno for igual a -1, eu vou ter 20 mais 10, que é 30. Ou seja, vai ser o máximo dessa função, né? Vai bater lá no 30. Se o seno for igual a 1, aí eu vou ter o mínimo. Por quê? Porque aí eu vou ter, ó, 20 menos 10, né? Porque menos 10 vezes 1 é menos 10. Então aqui vai dar 10. Então essa minha função trigonométrica vai variar entre o 10 e o 30. Ou seja, o seu ponto mínimo ali, né? O seu ponto ali de médio, né? Vai ser aqui o 20. Que vai acontecer justamente quando o seno for igual a 0. Né? Tá? Beleza, né? Já montei aí o meu onde vai ser o máximo, onde vai ser o mínimo e tal. Agora uma coisa super importante, né? Você vai ver que a gente não vai precisar nem fazer o desenho total aí do gráfico, mas tem uma coisa que é muito importante quando a gente está trabalhando aí com senoides e cossenoides, que é o período. Tá? Período. Período do seno e do cosseno é sempre 2π. Tá? 2π. Quando a gente tem uma função aqui um pouquinho mais diferente, a gente vai calcular o período dessa função como sendo 2π sobre b. Quem é esse b? É o valor que aparece aqui multiplicando o x. Se você reparar, a gente tem aqui 1π sobre 4 multiplicando aqui esse x. Esse daqui seria o b desse nosso período. Tá? Então, o período dessa função trigonométrica seria 2π sobre π sobre 4. Fazendo aqui, ó, repetindo a primeira e multiplicando pelo inverso da segunda, isso aqui vai dar 8, tá? Porque o π com π vai cortar e 2 vezes 4, 8. O que isso significa, né? O que significa o período? Período na senoide, na cossenoide, é aquele pedacinho que é único, né? É aquele pedacinho que depois daquele intervalo sempre vai se repetir. Então, se você pegar um período ali de 8 unidades no seu senoide ou no seu cossenoide, copiar e colar um do lado do outro, você vai ter a função trigonométrica. Então, se você reparar, se você dividir aqui, ó, entre o 0 e o 8, eu vou ter um pedaço único. Entre o 8 e o 16, esse pedaço único ele vai se repetir. Entre o 16 e 24, esse pedaço único também vai se repetir. Então, por exemplo, ele vai começar aqui, ó, seno de 0, vai ser aí igual a 20, certo?
Bem, e aí, o que vai acontecer, né? O seno é aquela função que ela vai fazendo assim, né? Para quem não lembra, né? Ele pode tanto ir para cima ou para baixo, certo? E voltar aqui, onde ele vai começar a se repetir no final do período. Ou ele pode vir para baixo, para cima, e depois chegar aqui, onde vai recomeçar esse período, né? O que importa é, se ele começa aqui no 20, no início do período, no final do período ele tem que terminar no 20. Porque lembra, é o pedacinho que vai sempre copiar e colar. Então ele vai bater no 20, no 8, no 16 e no 24. Então nota, mais ainda, que mesmo se você não soubesse, né, não tivesse como ver como o senoide se comporta, dá para fazer isso tranquilo, né? Não importa se ele sobe ou se desce e sobe, mas ele aqui, ó, ele vai sempre, bateu no mínimo, bateu no máximo, vai chegar lá no 20. E esse pedacinho aqui, ó, eu vou copiar, vou colar, porque ele vai sempre se repetir, né? Não vai ficar 100%, porque, né? Eu sou um ser humano normal. E eu vou colar de novo aqui, ó. E vai ficar aqui, ó. Deveria, né? Ficar bonitinho aí. Não vai ficar, logicamente. Mas essa é a ideia, né? Essa é a ideia dos períodos. Com isso, ele vai bater tanto no mínimo quanto no máximo 3 vezes nesse intervalo de 0 a 24. E 3 vezes é a letra B de Bhaskara.